começando mais uma High Class aqui com vocês. Toda segunda-feira às 20 horas tem vídeo novo aqui no nosso canal. E você que já começou a assistir este vídeo, não deixa de curtir. Então já deixa o seu like, que não custa nada para você, e você vai contribuir para que esse tema alcance mais pessoas. Então deixa o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva. É isso aí. E sem mais delongas, vamos lá para o nosso tema de hoje, que é como fazer uma descrição de cargos. Muito bom esse tema, né, Ká? Mas antes da gente começar a falar, vamos contar para eles a importância que isso tem. Porque muita gente acha que é besteira, que não precisa de tantas coisas. Para que uma descrição de cargo é uma empresa pequena, são poucos cargos, Exatamente. Todo mundo faz tudo. Mas vamos entender melhor o porquê desse documento ser tão importante para a sua empresa, independente se você tenha 1, 2, 10, 30 ou 300 colaboradores. Ter uma descrição de cargos vai te ajudar, primeira coisa, a ter clareza do que aquela pessoa que faz parte do seu time é responsável em te entregar. E a pessoa também vai ter essa clareza. Quais são as atribuições do cargo dela, o que é que ela tem que desempenhar dentro da empresa que faz parte ali da função que ela exerce. Exatamente. E com isso, quando a gente tem uma descrição de cargos ali definida dentro da empresa, a gente acaba com aquela questão de fulano faz isso, ciclano faz aquilo, porque não é a pessoa que está hoje no cargo, mas é o cargo em questão e qual a importância que esse cargo tem para a empresa como um todo, para a operação acontecer, para a empresa realmente conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. E você vai também conseguir utilizar essa ferramenta na hora de recrutar e selecionar as pessoas que devem fazer parte do seu negócio. Porque uma vez que você sabe quais são as funções, com detalhes que ela tem que fazer, no momento em que você estiver recrutando para selecionar a pessoa certa, esse alinhamento de atividades já vai ser possível ser feito antes mesmo da pessoa entrar. Assim, você evita riscos do tipo: nossa, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Nossa, mas eu não sabia que isso era meu papel, que isso era minha responsabilidade. Então, tendo um descritivo de cargos, você já vai conseguir antecipar e alinhar expectativas antes mesmo de assinarem um contrato. Exatamente. E também a descrição de cargos vai ajudar, vai contribuir para fazer uma melhor avaliação de desempenho do colaborador. Porque ali você vai saber se ele realmente está cumprindo e entregando todas as responsabilidades que são pertinentes do cargo dele e além, claro, de estar batendo as metas, né? Conforme o esperado ali para a função dele. Então, são muitas aplicações que a descrição de cargo tem e é realmente um dos documentos mais importantes quando a gente fala de gestão de pessoas. Perfeito. E lembre-se, a gente só pode melhorar ou mudar aquilo que a gente faz gestão. Então, se você ainda não faz uma análise de desempenho, uma avaliação de desempenho do seu time, pode ser que um dos motivos seja pela falta dessa clareza. E a descrição de cargos vai contribuir para você melhorar a sua gestão. E só mais um pontinho aqui sobre a descrição de cargos. É importante até que os sócios que exerçam papel dentro da empresa, que tenham ali um cargo dentro da empresa, que eles também tenham essa descrição de cargo, de qual que é a responsabilidade, qual que é o papel dele ali enquanto ele está exercendo uma função dentro da empresa, mesmo estando lá fazendo parte do quadro societário. Perfeito, muito bem colocado, hein, gente? E olha só, se você acha interessante ter mais conteúdos aqui sobre sociedade, sobre responsabilidade de sócio, sobre alinhamento, escreve aqui nos comentários: eu quero saber sobre sociedade, eu quero mais sobre sócios, para que a gente possa pensar aqui num conteúdo bem bacana e poder entregar para vocês. É isso aí! E ok, já falamos qual que é a importância de ter uma descrição de cargos ali bem implantada dentro da empresa e agora vamos falar então como fazer essa descrição de cargo. O que tem que ter escrito nesse documento, o que é importante constar ali de informações sobre cada um dos cargos dentro da empresa. E parece simples, Carol, mas o início desse documento
tem que ter o nome desse cargo. Sim, pode parecer óbvio, mas é claro que o nome escrito vai contribuir muito para o entendimento dessa vaga. Então escreva qual é o nome desse cargo. Depois disso, coloque quem são os líderes imediatos desse cargo. Quais são os cargos que estão acima deste cargo que você colocou o nome. Exatamente. E ali você pode colocar também informações sobre carga horária, alguma particularidade desse cargo, alguma coisa mais específica, mas no contexto geral, né? Ali como um cabeçalho desse cargo em questão. Lembrando que não é para colocar o nome da pessoa que ocupa o cargo, mas sim o nome do cargo, porque sua empresa pode crescer e ter mais pessoas nesse cargo, ou essa pessoa futuramente pode estar ocupando uma outra posição dentro da empresa, ou ela pode ir, né, para outro ciclo da jornada da vida dela, né, de carreira. Então, concentre isso no cargo. E isso vai valer para todos os outros campos que a gente vai preencher. A descrição não é da pessoa, e sim do cargo que uma pessoa vai exercer. Exatamente. E partindo para o segundo tópico ali da descrição de cargos, depois que você fez esse início, você vai definir ali qual que é a escolaridade necessária para esse cargo. Existe algum requisito mínimo de formação, por exemplo, ensino médio, graduação em algum curso específico, é uma vaga de engenharia, então eu preciso que essa pessoa tenha formação em engenharia, especificar essa formação e que nível de escolaridade é o mínimo e também trazer ali o que é desejável, porque também vai auxiliar principalmente no processo de recrutamento e depois na avaliação de desempenho desse colaborador que vier ocupar esse cargo. Perfeito. E claro, se não for necessário nenhuma formação técnica, nenhuma formação acadêmica, você pode escrever que não precisa, né? Que não tem, ou que às vezes pode ser a formação primária, enfim, coloque o que faça sentido para esse cargo. Exatamente, o requisito mínimo, né? Exato. E o desejável também é interessante se você tiver essa informação aí. E depois a gente começa a falar das competências. Sim, as competências a gente vai começar. Nas competências, toda vez que a gente fala de competências, existem as competências técnicas e as competências comportamentais. Então, é importante você entender que as duas são importantes, mas as duas são diferentes. Uma vai vir da pessoa, do comportamento, do perfil que ela tem. A outra vai vir das habilidades que ela desenvolveu ao longo da vida dela. Então, ambas são importantes e precisam ser descritas. Exatamente. Então pense, para esse cargo, quais são as competências necessárias que esse colaborador que vier ocupar precisa ter. Uma vaga do financeiro, ele precisa saber fazer contas a pagar, ele precisa saber fazer uma planilha, ele precisa conhecer de sistemas bancários, enfim, quais são as competências técnicas mínimas que ele precisa ter para executar essa função. E também as competências comportamentais, pensando aí no perfil de comportamento. Quais são as atitudes, os comportamentos que se espera que esse colaborador tenha no dia a dia e que se adequam mais ao cargo, ao departamento em que ele vai estar posicionado na empresa. Então, precisa ser uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais reservada, precisa ser uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais criativa, né? Qual que é o perfil que vai se encaixar melhor com essa função? E se você tiver dúvida, nossa, não tenho ideia de qual perfil, eu vou te dar aqui uma dica que pode te ajudar. Procure pensar em alguém que já ocupa um cargo, ou o mesmo cargo, ou um cargo similar, e que você considera a pessoa ideal. Olhe para essa pessoa e modele. Quais são as características comportamentais dessa pessoa? Essa pessoa é ousada, é paciente, é entusiasmada, é organizada, é planejadora, enfim, liste essas características comportamentais de alguém que você entende que faria muito sentido ocupar esse cargo que você está descrevendo e capte essas competências como modelagem. Isso vai te ajudar a sair do zero, a ter uma ideia ali do que você precisa, tá? Exatamente. E se você quiser aprofundar, né, nessa parte da questão da descrição de cargos e também do seu time, existem ferramentas que podem auxiliar nesse mapeamento,
a identificar quais são as competências comportamentais que mais se adequam, que maior tem aderência a esse cargo. Isso vai te ajudar a ter muita precisão, pois mapeamentos como esses trazem até 99% de precisão nos resultados. Exatamente. E se você quiser saber, nós temos aqui na RAI uma ferramenta que trabalha e que traz essa clareza sobre mapeamento de perfil comportamental e a gente pode te ajudar aí nessa jornada. Com certeza. É só mandar um e-mail ou nos escrever aqui no próprio canal. E muito bem, depois de definidas as competências técnicas e comportamentais deste cargo, nós vamos para a experiência mínima. Isso também é muito importante. A experiência, ela vai te dar um norte na hora de selecionar e recrutar as pessoas, inclusive de planejar os treinamentos que você vai fazer com essa pessoa. Às vezes você percebe que a pessoa tem força de vontade, mas não tem a experiência necessária. Então, listar na descrição de cargos qual é a experiência técnica que essa pessoa precisa ter para assumir o cargo, vai te ajudar a entender se você precisa ou não fazer treinamentos com essa pessoa na hora que ela entrar. Às vezes você pode até encontrar a pessoa ideal ali, mas que não tem experiência. Mas tem um alinhamento cultural, tem os comportamentos que você entende que são necessários e um treinamento pode resolver o problema. Mas deixar isso claro na descrição de cargo vai trazer luz a isso. Quais são os treinamentos que essa pessoa precisa desenvolver para ter a experiência necessária? Então, experiência técnica você vai colocar ali. O que você espera que a pessoa que assume esse cargo tenha de experiência profissional? Exatamente. Quantos anos, em que área, o que é o mínimo desejável. Pensa ali sobre o que você espera que ela já venha ali na bagagem de experiência anterior. E depois nós vamos para o tópico que vai descrever as responsabilidades, as atividades e responsabilidades deste cargo. E aí é o momento de você realmente relacionar todas as atividades e responsabilidades que esse cargo vai ter que executar. Pensando nas tarefas diárias, nas semanais, nas quinzenais, trazendo ali com o máximo de clareza possível. Não precisa descrever o procedimento, né? Não é esse o objetivo, mas realmente descrever todas as responsabilidades. Quanto mais clareza tiver, melhor, para poder transmitir isso para o colaborador e ele saber exatamente qual que é o papel que ele tem que desempenhar ali e o que a empresa espera dele. E nesse momento não precisa colocar quais são as metas, ok? Apenas as responsabilidades. O que é de responsabilidade desse cargo? Dando um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa do setor comercial. Talvez seja de responsabilidade dela prospectar novos clientes. Mas a meta de quantos clientes ela deve prospectar, isso é para um outro momento. Isso não entra na descrição de cargos. Exatamente. E por fim, você vai incluir aí na descrição de cargo quais são os treinamentos que são obrigatórios para a execução dessa atividade dentro da sua empresa. Então pense aqui que esse é um momento de treinamento pertinente com o seu negócio. Mas o que a pessoa precisa saber antes dela iniciar o trabalho, o desempenho do trabalho dela no negócio? Ela precisa conhecer de qualidade, ela precisa conhecer de algum processo interno que é específico, ela precisa conhecer de importação, enfim. Pensando nesse cargo, liste aí quais são os treinamentos que essa pessoa vai ter que passar antes ou ali naquele início, né? Quando ela tá ali naquele momento de integração e, claro, depois também de reciclagem, que vai entrar aí na agenda de desenvolvimento de todos os colaboradores aí na empresa. E com todos esses itens detalhados, fica muito mais fácil de você encontrar as pessoas certas, inclusive às vezes até dentro do seu negócio. Já teve que promover, na verdade você já promoveu uma pessoa e percebeu depois que não tomou a melhor decisão? Pois bem, com a descrição de cargos você vai ter ali todos os detalhes e na hora de promover alguém também vai te ajudar a perceber se é ou não a pessoa certa para o lugar certo. Exatamente! E faça isso para todos os cargos dentro da empresa e sempre que houver necessidade, volte, revise, analise, atualize esse documento para que ele esteja realmente ali representando o que é real, o que é vivido dentro da sua empresa. Perfeito!
E essa foi mais uma High Class da High Excellence, trazendo aqui para vocês conteúdos que vão te ajudar a ter mais crescimento, mais lucro e mais liberdade. E é isso aí. Até a próxima então. Tchau!